Olá, meu nome é Ana Cláudia de Brito Menezes, sou estudante do curso de Biotecnologia da UFPB e junto com o professor Luiz, de Química Orgânica, vou gravar essa videoaula de adição nucleofílica a aldeídos e cetonas alfa e beta insaturadas. Então, o que é uma adição nucleofílica insaturada, alfa e beta insaturada? Então, nada mais é do que a carbonila, né? Quando ela é vizinha de carbonos que formam ligações duplas, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ele será estabilizado por ressonância, né? A conjugação da ligação, dessa ligação dupla, nada mais é que vai ser o par de elétrons, ele vai subir do oxigênio aqui, ele fica polarizado positivamente. O sítio eletrofílico dele, da carbonila, fica positivo, né? E depois ele sofre outra ressonância, que é essa dupla aqui também ela vai saltar e vai vir para cá. E o par de elétrons da ligação do lado, que eu acabei de falar, né? Que é essa dupla aqui, ele pode saltar, tornando também um sítio eletrofílico, como eu disse. E essas reações, elas podem acontecer, podem ocorrer diretamente no sítio eletrofílico, o que é uma reação direta, ou reação chamada 1,2, ou também pode ser 414, que é a numeração do carbono, né, quando você conta ele. Se numerar, ou de adição conjugada também, né? Ele pode ser 1,2 ou 414 ou de adição conjugada. Mas a reação ela também pode ocorrer no carbono beta, né? Ao invés do nucleófilo ele atacar o carbono da carbonila, ele pode atacar o carbono com carga positiva, né? Como tem explicando aqui também. Em vez de ele atacar a carbonila, ele pode atacar diretamente quando acidificar, né? Ele pode atacar o carbono com carga positiva. E aqui, como eu disse, ó, a adição nucleofílica a um carbono beta ela é denominada adição conjugada ou adição 1,4. Quando adicionar um ácido, você pode protonar, né, que vai gerar esse composto aqui, o enol. Quando vai protonar, protonou, vai gerar o enol, só que o enol ele não é estável, né? Aí ele vai sofrer o processo de tautomerização, e esse par de elétrons ele vai subir, ele sobe, e o nitrogênio também migra, né? Ele vai migrar, o nitrogênio migra aqui, formando o tautômero ceto, esse aqui, que ele é mais estável, né? Ou seja, se você adicionar o nucleofílico no carbono beta, o outro carbono é que vai acabar sendo protonado no produto principal da reação, como eu disse aqui, né? Mais uma vez repetindo, se você adicionar esse nucleófilo nesse carbono beta, ou seja, se você adicionar esse carbono beta, o outro carbono
é que vai acabar sendo protonado no produto principal da reação. E aí, se o produto da reação de adição nucleofílica é de adição direta ou adição conjugada, vai depender da natureza do nucleofílico, da estrutura e também da substância carbonilada e dessas condições da reação. E quem é o nucleofílico que vai indicar para onde vai a reação, né? Como eu disse, né, o nucleofílico ele vai interferir também a indicação da reação. Então, nucleófilos que formam produtos de adição estáveis, que são bases fracas, eles formam produtos de adição conjugada, porque essa adição conjugada ela não é reversível, logo ela é mais estável, né? Então, nesse primeiro exemplo aí, a gente tem a cetona alfa e beta, né, insaturada, aqui nessa dupla aqui. O cianeto é uma base fraca, então ele prefere se adicionar no carbono beta, formando um produto de adição conjugada que vai ser mais estável, né? Ou seja, ele é reversível. Da mesma maneira, no exemplo de baixo, quando você adiciona o HBr, e você tem a ligação dupla da carbonila. Você tem a ligação dupla da carbonila e a dupla entre carbonos, que é aqui. E esse HBr, ele tende a se adicionar na ligação dupla entre esses carbonos. Por quê? Porque o bromo menos, que é gerado aqui, ele é uma base fraca, né? Um nucleofílico fraco. Então, ele prefere se ligar no carbono beta. E o outro exemplo aqui embaixo, que é o tiol, que também é uma base fraca, né? Esse enxofre aqui, ele vai atacar esse carbono beta aqui da dupla. E o hidrogênio, ele vai protonar aqui em cima, né? Essa dupla, formando uma adição conjugada, e também um produto mais estável, né? Como foi explicado nesses dois exemplos de cima. E também outro exemplo aqui é essa amina secundária. O par de elétrons também prefere atacar esse carbono beta. E esse hidrogênio, ele vai protonar esse carbono, virando a reação de adição na ligação dupla, ou seja, todos esses casos que eu citei aqui agora, as bases que foram utilizadas, elas são fracas e elas preferem formar produtos de adição conjugada porque vai formar um produto que não é reversível. E como eu disse, produtos que não são reversíveis, eles são mais estáveis. Nucleófilos que formam produtos de adição estáveis, base fortes, podem formar produtos de adição direta ou produtos de adição conjugada. Por exemplo, o hidreto, né, o carbânio, que são bases fortes. E ele não vai formar apenas produtos de adição direta, ele também pode formar produtos de adição conjugada
E aí você não tem como saber qual é o produto dessa reação, né? Como eu disse aqui. Por exemplo, quando você usa um hidreto, o H-, que é uma base forte, ela vai preferir reagir na carbonila e fazer reação de redução. Um aldeído ele vai se transformando no álcool primário. Mas no exemplo de baixo você tem uma cetona alfa beta insaturada, o hidreto ele reage tanto na carbonila, reduzindo a carbonila da cetona em um álcool secundário, e esse álcool alfa beta insaturado, como também esse hidreto, pode se adicionar ao carbono beta, né? Reduzindo a ligação dupla e a ligação simples também. Ou seja, pode ocorrer os dois casos, que é o direto ou conjugado. E essa reação conjugada, ela pode sofrer uma segunda reação de redução, como eu também disse no exemplo anterior, que vai reduzir a carbonila cetona em um álcool, porém em um álcool diferente da primeira reação, né? A reação que vai prevalecer é aquela que for a mais rápida. Substâncias com grupos carbonílicos reativos, eles formam produtos de adição direta. E quais são essas substâncias com grupos carbonílicos reativos? Os aletos de acila, né, que ocorre na ligação dupla, e também a gente pode citar os anidritos, que são anidritos de ácido, né, que são mais reativos, e os aldeídos também eles são mais reativos, porque eles preferem sofrer a adição direta, já que são mais reativos, né, quando vão usar base fortes. Então, se eu quero fazer a adição direta dessa carbonila, além de usar o, o, o boro nitreto de sódio, aqui tem que usar também um cloreto de célio para catalisar. E aí, os reagentes de Grignard, eles formam produtos de ação direta, né? Então, quando você tem os compostos carbonílicos alfa e beta insaturados, o reagente de Grignard, que é uma base forte, ele prefere se adicionar diretamente na ligação dupla do carbono com oxigênio aqui, que é uma adição eletrofílica, e esse aldeído ele é convertido em um anel primário. Bom, se a velocidade da adição direta é reduzida devido ao impedimento estérico, um reagente de Grignard formará o produto de adição conjugada. Ou seja, esse reagente ele prefere adicionar na carbonila. Esse reagente ele prefere adicionar na carbonila, caso não exista impedimento estérico, né? Ou seja, um grupo volumoso atrapalhando essa reação aqui, porque se existir essa adição, ela vai preferir adicionar na posição conjugada, né, que é a 1,4, como eu falei anteriormente. E como nesse exemplo aqui, o composto de organolítio tem a mesma reatividade semelhante à da Grignard. Na verdade, esse aqui ele é um pouco mais reativo devido a essa diferença de eletronegatividade, né? Então, esse composto ele preferiria reagir na carbonila, assim como no exemplo de cima, né, que eu falei. Ele só não reagiu porque essa carbonila está impedindo, devido a esse grupo volumoso aqui que ele tem, né, ligado nela. Então, caso contrário, se não tivesse esse grupo volumoso, ela ia preferir se ligar na carbonila, como foi dito. Então,
É isso, esse é o vídeo de adição nucleofílica a aldeídos e cetonas alfa e beta insaturadas. Agradeço por terem assistido até aqui e obrigada.